Eu concordo que esse arco é mais longo do que o necessário e eu concordo que quando vai full shonen são as piores partes de Tokyo Revengers, mas tipo, pra mim, eu acho bem claro que o Akui sempre teve exatamente o mesmo plano, que essa é uma história do Takemichi contra o Mike. Essa é uma história onde o Mike, ele é a pessoa que está fazendo todas as pessoas sofrerem, o Mike é o vilão principal da história e todos os futuros, tudo isso apenas acontece com o Takemichi por causa do Mike. Mas você não acha que aquele clímax, quando eles estão lá naquele lugar abandonado, pronto pra morrer, você não acha que ali seria perfeitamente um fim ideal pros dois? Não, porque, assim, o grande problema do Takemichi é que ele não consegue entender o Mike. Ele nunca tentou entender a pessoa do Mike, porque isso que eu acho interessante. Ele simplesmente gosta do Mike, ele simplesmente espera que o Mike seja uma outra pessoa, ele não consegue ver o Mike de outra forma. Então, o negócio todo do Takemichi, a questão toda, não, por que eu estou fazendo tudo de errado? Porque o futuro sempre vai à merda. A questão é que eu não entendo o Mike. A questão é que o Mike e o que faz ele sofrer não foi resolvido. Então, eu gosto disso. Eu gosto como esse último arco força muito o Takemichi a enfrentar o Mike e a reconhecer essas pessoas, a reconhecer essa pessoa e os sentimentos dele. E eu acho que os melhores momentos do mangá são, tipo, o ver o Mike do futuro foram os momentos mais impactantes do mangá todo. É que, assim, a maioria das pessoas não entende que o Kisaki e o Sanzo agora, eles são meio que a desculpa, eles são meio que a pessoa que apenas executa a vontade do Mike dentro da Tokyo Manji. Eles não são a causa do problema, eles não são a causa do conflito. Então, se você não é capaz de salvar, se o Takemichi, a história de Tokyo Revengers se o Takemichi não é capaz de salvar o Mike, se ele não é capaz de compreender esse amigo dele, ele não vai ser capaz de salvar as pessoas, ele não vai ser capaz de resolver o conflito. Eu tenho muitos problemas com o que os pessoais estão falando. O pessoal fala mal desse arco, assim, eu tenho muito problema, tipo, o pessoal gosta de zoar o aviãozinho do Mike, tipo, essa é a reclamação mais bizarra que eu já vi, porque o aviãozinho do Mike nem é uma revelação, o aviãozinho do Mike, ele não nos diz nada sobre o personagem, tipo, o aviãozinho do Mike apenas mostra de novo aquilo que a gente sempre sobre o Mike, que ele não tem um senso de certo e errado. Ele não consegue valorizar e considerar os sentimentos dos outros. Ele não tem um controle e ele simplesmente quebra as outras pessoas, quebra qualquer pessoa que se coloque contra ele. O negócio todo do aviãozinho foi sobre... Nossa, o Mike ficou maluco porque quebraram o aviãozinho dele? Não, o negócio foi sempre sobre... Olha como o Mike fez algo extremamente cruel, destruiu o amigo dele de infância por causa de um aviãozinho. Então, basicamente o que essa história serve para introduzir essa questão de o Mike se vê como uma pessoa que sempre fere as pessoas, sempre fere aqueles mais próximos a ele, e o Mike, ele não tem esse controle, ele tem esse instinto e tem isso que o leva a machucar as pessoas, o leva a destruir as pessoas. E tipo, outros momentos do mangá mostram isso, como o Mike, quando ele vai matar o Kazutora, ou quando ele mata o Solf. Então, basicamente é pra mostrar que essa sempre foi uma característica dele. Tipo, a ideia toda do flashback do aviãozinho foi mostrar mais sobre o personagem do Sanzo e o personagem da Senju, que ele sim você descobre algo sobre os personagens e eles sim são modificados por esse evento. Então, o lance maior pra mim é que, tipo, a gente tem essa situação do aviãozinho, só que pra mim, eu acho que o que é mais criticável nisso não é de fato a consequência do evento, e sim o fato de ele ser algo banal comparado com o que a gente viu até agora no mangá, entende?
Porque... O ponto desse negócio é que é algo banal, entendeu? Tipo... Sim. Olha como o Mike destruiu o rosto do melhor amigo dele por algo que realmente não importa. Tipo, a ideia é que o aviãozinho não importa e o Mike, tipo, ele se enxerga como uma pessoa sem controle. Ele agiu completamente sem controle nessa situação. Exatamente. É um modo de você mostrar o quão bestial. Mas isso de ser planejado, o lance desse conflito biológico inevitável entre os dois, debatível pra caralho. Mas, eu vou dizer que agora, no momento do mangá, que tá apertando as coisas, eu acho que o conflito temático entre o Takemichi e o Mike, quando chegar a seu clímax, vai ser a coisa mais interessante do mangá inteiro, talvez. Sim. Minto, do manga inteiro não, desse arco inteiro, porque eu acho que o disso aqui no clímax lá do Tenjiku foi foda também, finalzinho. Concordo. Tipo, se você falar, não, o problema é que o mangá tá fazendo várias coisas e não tá trazendo o conflito do Takemichi e do Mike. Tipo, eu concordo que o problema desse arco é que o mangá tá fazendo um monte de coisas aleatórias ao invés disso. Mas, só pra fechar aqui também esse ponto que eu queria levantar, é porque tem eu tava falando com um amigo Sagus, que é aqui do WSB também, e fica em uma das lives aqui, ele comentou pra mim que tipo, muitas vezes a impressão nossa que tá no semanal disso de ser arrastado, disso de ter muita bullshit no meio desses capítulos de pura porradaria e pancadaria franca, é que a gente tá vendo eles agora, sequencialmente, semana por semana. Todo domingo tem lá sempre um capítulo lá que tem porradinha. É isso. Mas, se a gente for pegar Tenjiku, também era assim, de certa forma, porque era uma a diferença era, o arco estava completamente acompanhado, entende? E a gente vê sequencialmente como uma história, não como algo que estava acontecendo agora, entende? 100%, inclusive, tipo, eu acrescento, tipo, o problema é que se você vê semanalmente, nenhum mangá vai entregar toda semana algo foda. Nenhum mangá, nossa, toda semana vai ter uma cena de ação, toda semana vai ter um negócio super legal. Então, tipo, vários mangás, eles têm capítulos de desenvolvimento, eles têm partes que são perda de tempo e eles são um pouco enrolação, mas esse tipo de capítulo fica muito mais aparente quando você lê semanalmente o negócio. Concordo. Com certeza. É porque, às vezes, o semanal... quer dizer, quando a gente tem por volume ou sequencialmente uma história como The Revengers, eu acho que fica muito mais maquiado os seus problemas, né? Porque você está num começo, meio e fim, sequencial, certo ali. O semanalmente do Revengers faz a gente perceber que, com a inserção de novos elementos, como o psicológico agora do Takemichi com esse poder novo, surgem perguntas. E as perguntas às vezes ficam meio no ar, porque assim, o Robert destacou também que veio do nada isso aqui. Eu também admito, mas acho que nunca foi algo que me atraiu tanto no Revengers. Eu acho que é só temas jogados assim, a questão de você ter que voltar. Quer dizer, no começo do mangá a gente tinha isso de você corrigir o que você fez antes pra não virar o que você é hoje. E como, enfim, o começo do mangá de era algo bem diferente. E agora que já concluiu esse arco inteiro, ele quer deixar ali fez o prelúdio do final do Tenjiku para tentar agora montar de fato o arco final, que eu posso chamar de Top Revengers, do arco final. Porque pra mim é isso, né? O Takemichi buildando tudo aquilo que o Mike construiu contra ele pra mostrar que ele não está sozinho, que ele não precisa se isolar, que ele precisa de outras coisas. Enfim, o tema é forte, mas eu acho que como chega até ele pouco a pouco assim é muito desgastante pro semanal dele. Só pra falar, você falou sobre a viagem no tempo. Eu gostava da viagem no tempo no começo, que era um negócio bem simbólico, assim, tipo... O Takemichi, ele tem que literalmente fazer um aperto de mão e ele tem que se conectar com o Naoto e eles têm que estar em união de propósito. Os dois têm que concordar para ele poder viajar no tempo. Eu acho isso interessante, essa ideia de ele ter que fazer um laço por trás do poder dele. Eu gosto muito de... Sim, o poder dele não é aleatório. Por que ele volta 12 anos no passado? Porque essa é a época de ouro da vida dele. Essa é a época onde ele construiu todos os seus arrependimentos.
e as coisas que o tornaram a pessoa que ele é. Então, eu acho que funcionava muito bem a questão de, ok, esses são os momentos importantes da minha vida, esses são os momentos que me definiram, então por isso que eu sempre volto nessa época. Eu acho que isso funcionava muito bem e era bem significativo, mas hoje, esse negócio do Takemichi poder ver vislumbre do futuro, eu não sei o que isso significa e eu não sei, nossa, o que isso acrescenta à história, além de o Takemichi tem umas dicas. Cara, eu acho tematicamente contraditório, cara, te falar. Sim, também. Eu também acho isso. Porque você tem também aquela galera que acha isso, que já que tá acabando seu tempo aqui, eu vou deixar mais falar rapidinho isso aqui. Porque como é uma história onde você tem que voltar e corrigir os seus erros para evitar que o hoje, onde tá tudo uma merda, aconteça, falam, tá, dizem bastante de que o Tokyo Revengers, ele é uma história inconsequente. Por quê? Porque ele usa esse artefato, esse artifício de você voltar e corrigir tudo que tá errado pro hoje ser maravilhoso. E você, cara, nem sempre vai ser assim, como o Takemi sempre se fode muito durante o mangá. Mas o ponto que eles querem levantar é: ele tenta passar de que se você corrigir a merda que você fez, tá tudo bem. Tipo, foda-se o que você aprendeu com os erros, né? Você concorda com isso um pouquinho? E eles tentam passar que se você corrigiu o que você fez, tá tudo bem. No sinal. Mas... tipo, tem várias coisas que o Takemichi simplesmente ele não pode fazer. Tipo, ele não pode salvar o Draken, ele não pode salvar a Ema. Então, existem consequências para várias decisões dele, mas... assim, o que é importante? Por que o Takemichi ele precisa desse poder para voltar no tempo? É que a questão para mim é que as pessoas não parecem entender isso. É que o Takemichi ele é uma pessoa definida pelas relações que ele forma. Ele apenas consegue existir, acreditar em si mesmo, porque ele conheceu o Mike, porque ele conheceu a Hina, porque ele está junto dessas pessoas. Então, o negócio todo do Takemichi é que, ao cortar suas relações, ao fugir da sua situação, ao fugir de tudo, ele se tornou um cara imprestável, ele se tornou alguém sem qualquer senso de eu. A questão toda é que as pessoas e os laços que o Takemichi forma salvaram ele, e elas são as coisas mais importantes para ele. Então, por que o Takemichi precisa desse poder? Ele precisa anular essas mortes. É porque, para ele, perder qualquer pessoa, perder qualquer laço, perder alguém que reconhece ele, que ele formou relação, é a pior coisa do universo. Então, eu acho importante que a história funcione dessa forma, e eu não acho que é tanto sobre, nossa, eu vou tirar relações, mas é sobre o Takemichi ele se tornar essa pessoa que é um herói que termina por salvar todo mundo no final. Eu acho que essa narrativa e essa ideia de o Takemichi vai salvar as pessoas e ele vai manter suas relações funciona muito bem. Essa percepção do Takemichi apanhar, acho que não é só nem no sentido literal da coisa, ele apanha muito dele mesmo, né? Sim. Tipo, um dos momentos que eu mais gosto no mangá é que, assim, uma das pessoas que acabam traindo o Takemichi dentro do mangá é o próprio Takemichi, porque ele conhece um futuro onde ele literalmente se tornou a pior pessoa imaginável, cometeu as piores coisas e literalmente matou a Hina. Então, a questão toda do Takemichi é que ele chega em um ponto, e o arco de desespero dele chega num ponto que ele não consegue nem confiar nele mesmo, em que ele literalmente, nossa, eu fiz as piores coisas do universo. Então, eu acho que esse ponto bate muito forte, assim, você não consegue confiar em você, e você literalmente, nossa, eu acabei de matar a pessoa mais importante pra mim. Mas, enfim, cara, esse capítulo basicamente se cerceia muito nesse novo poder, como a gente citou antes, e como juntou contra... e como tá fechando essa gaiola, né? Tá fechando esse ciclo, tá funilando, né? Pode dizer assim, pra chegar no Mike, né? Que vai ser o ápice do arco. Sim, quando chegar no Mike eu acho que vai ser muito bom, e
sinceramente, eu gostaria que esse arco fosse mais curto, assim. Se eu pudesse cortar uns 60% desse arco. Tipo, todo o negócio das 3 divindades. Todo o negócio das 3 divindades foi um negócio. Não, por que nós precisamos das 3 divindades, tá ligado? Tipo, quando a última volta do Takemichi pro passado é engraçada porque, literalmente, só resta uma coisa pra se resolver na história. Quando o Takemichi decide, eu vou salvar o Mike. Só tem uma coisa que falta pra se resolver na história. É o confronto entre o Takemichi e o Mike. Nada mais está em aberto e nada mais está extremamente não resolvido. Aí, tipo, eles abrem uma história completamente diferente. Isso eu acho bem estranho. Isso eu acho que é o Tony Shifting, pra dizer assim, porque o Kisa aqui, ele é o final perfeito da Revengers, cara. Tipo, não. Você acha? Não. Quer dizer... Não, porque eu acho que a questão toda do Kisa aqui é que ele tinha uma visão errada, mas ele estava tentando fazer a coisa certa. Não, vamos lá. A questão toda do Kisaki é que ele não é como o Mike, assim. Se você pegar quem é o oposto do Takemichi, o Takemichi é alguém que ele se forma, ele constrói um senso de eu a partir de suas relações. Quem é o oposto do Takemichi? Não é o Kisaki, porque o Kisaki também é uma pessoa que é moldada pelas suas relações. Ele também é uma pessoa que ele quer se aproximar das pessoas. Ele quer se aproximar da Rina e ele quer se aproximar do Mike, mas a questão toda e o problema do Kisa é que ele afasta as pessoas e ele não consegue manifestar qualquer emoção ou qualquer relação verdadeira com alguém porque ele é muito inseguro e ele fica preso nesses planos. Tipo, eu acho que o Kisaki é o subvilão perfeito pro Mike. Tipo, vai vir pro Mike porque o Takemichi, a questão toda do Takemichi e do Kisaki é que eles representam um herói e um anti-herói. Ele realmente diz, eu devo ser um anti-herói, mas o que você tem além de um vilão? O que você tem acima de um herói e de um anti-herói? Você tem um vilão, que é o Mike. Ele é o vilão final, que ele representa. Eu sou perfeição. Eu não preciso de absolutamente ninguém. Eu vou desfazer todos os meus laços e aquilo que eu conheço. Então, eu acho que o Mike funciona mais como negação do Takemichi como ponto final da história. O Kisaki, então, eu digo mais o Kisaki não como o vilão final, mas como um fechamento pro clímax, né? Porque a gente tem uma quebra total por causa do acidente, por causa das reais intenções dele que batem um pouco com o Takemichi diretamente ali e aquela coisa que também move um pouco o Mike. Ó, se liga. O Takemichi, ele em nenhum momento tentou entender 100% o Kisaki. Caso contrário, muita coisa poderia ser resolvida ali. Isso é fato. Sim, o Mike é diferente, entendeu? E pra mim, acho que eles são uma ponte um pro outro. Vou dizer assim, olhando agora que de fato o Mike é o vilão final. O Kisaki é uma ponte pro Mike tematicamente pro Takemichi. Ele tá aqui no meio, entende? Sim, a questão toda é que eu acho que o Kisaki ele deveria falhar, ele não deveria atuar como ponte pro Mike, é que no fundo ele e o Takemichi eles estão fazendo exatamente o mesmo erro. A moral é que os dois estão fazendo o mesmo erro, que os dois não entendem o Mike, os dois não sabem nada sobre o Mike, então eles continuam falhando. Tipo, a maioria das pessoas eu acho que eles não pegam a ideia, mas a questão toda é que o Takemichi e o Kisaki, eles estão presos num ciclo de fracasso. Tipo, é um caminho meio paralelo dos dois, porque o Kisaki, ele tá sempre matando a Rina, ele tá sempre arruinando a Toman porque ele não consegue o que ele quer, ele não consegue formar relações e ele não consegue ficar satisfeito. E você tem o Takemichi, que ele está preso nesse mesmo ciclo porque ele não consegue o que ele quer. Ele não consegue manter suas relações e ele não consegue salvar as pessoas. Eu acho que o conflito é um arco paralelo dos dois, em que o grande defeito dos dois é que eles não entendem o Mike e porque eles fracassam.